venga por mí. Aqui não espera em Miraflores! Não se tarde em chegar, cobarde! O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou para este fim de semana um alistamento para toda a população. E o Zé está de volta para falar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que militares americanos atingiram uma embarcação da Venezuela carregada com drogas. Sabia que tem uma guerra que tá vindo aqui para América do Sul? Enquanto o mundo tá olhando para o Oriente Médio, para a Ucrânia, para a Ásia, no nosso quintal tem uma guerra silenciosa, estratégica e, acima de tudo, americana se instalando. Donald Trump ele tá de volta e com ele um velho desejo de reconstruir o império. Make America Great Again. Ele quer fazer literalmente a América um império de novo. Porque em tantas regiões do planeta ele tá mirando a América Latina? Por que a Venezuela? Por que a Colômbia? E o mais importante, o que o Brasil tem a ver com isso? Será que a gente é um futuro alvo do Donald Trump? Vem nesse vídeo comigo que você vai entender completamente tudo sobre essa história. Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui no Fio da Navalha, a gente fala sobre coisas que ninguém fala. Bora pro vídeo? Em 2025, os Estados Unidos realizaram a maior movimentação militar no Caribe desde 1994. Navios de guerra, caças furtivos, aviões bombardeiros, todos esses cercaram a costa venezuelana sob o pretexto de combater o narcotráfico. Foram 8 navios, 10 caças e centenas de soldados americanos estacionados a poucos quilômetros de águas venezuelanas, oficialmente para interceptar barcos de narcotraficantes. Na prática, para enviar uma mensagem muito clara: os Estados Unidos voltaram ao jogo no seu quintal. A América do Sul sempre foi o quintal dos Estados Unidos. A América do Sul sempre olhou para os Estados Unidos como um chefe, como o objetivo de vida. Mas com a entrada da China na região, isso mudou um pouco. Agora, os Estados Unidos querem recuperar a sua influência na região. Algo nessa história não fechava. Por que mobilizar tanto poder bélico contra barcos de pescadores venezuelanos? Por que redesenhar rotas aéreas e navais de toda a frota sul-americana apenas para combater gangues locais? Seria essa uma desculpa perfeita para algo muito maior? Ou será que realmente o objetivo de Donald Trump é acabar com cartéis de droga? Desde que Nicolás Maduro assumiu o poder, a Venezuela passou a ser descrita pelos Estados Unidos como um narco-estado. Mas sob o Trump, essa narrativa foi elevada ao extremo. Durante seu segundo mandato, ele acusou Maduro de usar drogas como armas contra americanos. Trump disse que o regime venezuelano liberou criminosos para cruzarem a fronteira do sul dos Estados Unidos e classificou algumas gangues como terroristas internacionais. O que isso significa? Sob a lei americana, Trump tem agora um cheque em branco para atacar onde quiser, como quiser e quando quiser. Tudo isso em nome da segurança nacional. Ele pode autorizar operações militares sem declarar guerra. Ele pode mandar drones, mísseis, tropas especiais, fazer operações especiais em solo venezuelano ou em qualquer país que seja considerado uma ameaça terrorista. E ele já começou. Em apenas 6 meses, mais de 30 ataques navais foram registrados no Caribe. Vários deles contra embarcações suspeitas de tráfico, outras contra simples pescadores. As imagens oficiais mostram barcos em chamas e helicópteros sobrevoando o mar, mas os relatórios locais contam outra história: vítimas civis, desaparecimentos e um silêncio diplomático. Para Trump, o Caribe virou um tabuleiro e o rei inimigo agora é o Maduro. Mas o petróleo é o verdadeiro prêmio. A Venezuela continua sendo o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. E desde que a Rússia e a China firmaram acordos com a cooperação com Caracas, a Casa Branca passou a enxergar a Venezuela como uma extensão de sua influência rival. Ali, a China e a Rússia têm total influência, enquanto os Estados Unidos ficou por fora. E a Venezuela, como dito, é o país com a maior reserva do mundo de petróleo. Trump quer sem dúvida recuperar o poder sobre a Venezuela. O Trump sabe que uma invasão direta seria muito cara e arriscada, mas ele não precisa disso. Bastam pequenas ações, sabotagens e um medo constante de que o ataque total venha amanhã. Assim ele mantém uma pressão completamente absurda sobre o Maduro. E ele também controla a narrativa. A gente sabe que Nicolás Maduro realmente é um ditador e que a Venezuela precisa sim de mudanças. Mas e quando Trump agora olha para a Colômbia? E se a Venezuela não for o único alvo? A Colômbia, ela sempre foi o filho obediente dos Estados Unidos na América do Sul, um dos maiores receptores de ajuda militar e o epicentro de guerra às drogas. Até que o novo presidente Gustavo Petro chegou ao poder. Ele é esquerdista, ele é um ex-guerrilheiro, ambientalista e completamente crítico do modelo neoliberal. O Petro virou um problema político para o Trump.
Trump o acusou de proteger cartéis, cortou ajudas e impôs várias tarifas ao país. A ameaça foi direta: ou ele encerra as operações de drogas, ou nós encerraremos por ele. Foi exatamente as palavras que o Trump usou. E a promessa foi cumprida. Em setembro, uma lancha colombiana foi alvejada por forças americanas no Caribe. 3 mortos. Um deles era um pescador civil. O Trump, ele disse que os narcoterroristas foram eliminados, mas o Petro respondeu: um deles era inocente. A verdade ela nunca chega ao noticiário, mas a mensagem foi extremamente clara. A guerra de Trump não reconhece mais fronteiras. Basta um rumor e os mísseis estão autorizados. De lá para cá, os Estados Unidos ampliaram ataques marítimos e começaram a operar drones de reconhecimento sobre águas colombianas, justificando como missões de interdição. Fontes locais afirmam que militares americanos já usam portos colombianos como base não oficial de operações. Por trás disso, há algo ainda muito mais profundo: a ideologia. Petro representa a nova esquerda latino-americana e o Trump quer simplesmente esmagá-la. Derrubar Petro significa enviar um recado a todos os governos da região que ousarem a se aliarem à China, à Rússia ou simplesmente desafiar Washington. No jogo do império, a verdade é apenas uma ferramenta. E se até a Colômbia, aliada histórica dos Estados Unidos, foi alvejada, quem está realmente seguro? Olhando assim, é inevitável pensar no nosso país. E o Brasil? O que será que vai acontecer? Oficialmente, o nosso país ainda não está na linha de tiro. Extraoficialmente, a gente já sentiu um pouco o cheiro da pólvora. O Trump, ele restaurou tarifas contra o aço e alumínios brasileiros, atacou publicamente o governo por parcerias com regimes inimigos e, em uma jogada inédita, colocou juízes brasileiros sob investigação com base na Lei Magnitsky. O motivo? Suposta perseguição política contra Jair Bolsonaro. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, um presidente americano usou sua máquina jurídica para pressionar outro país latino por decisões internas. O recado é simples: Washington punirá quem não se alinhar à ideia de Trump. Mas há algo muito maior por trás. O Brasil é a maior economia da América do Sul. É uma peça central no tabuleiro global. É parte dos BRICS, parceiro comercial da China e dono de recursos super estratégicos como água, minérios e literalmente a Amazônia. Em discursos fechados, conselheiros de Trump já afirmaram que o Brasil é um gigante vulnerável e que a nossa aproximação com a China representa uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. O pretexto pode vir disfarçado de proteção ambiental, combate ao crime transacional ou defesa da democracia. As 3 cartas já estão sobre a mesa. Trump pode decidir usar qualquer uma delas para realmente invadir o país. Basta uma crise, uma queima na Amazônia, um conflito político interno mais crítico, um escândalo judicial. Tudo isso pode justificar uma medida de intervenção econômica ou até militar dos Estados Unidos. Durante décadas, a América Latina sempre viveu à margem das grandes guerras globais. Era guerra na Europa, era guerra na Rússia, na Ucrânia, lá em Israel, mas nunca no solo sul-americano. Mas o Trump, o novo império americano, talvez esteja disposto a mudar isso. Sabe por quê? Porque o império está em declínio. E todo império em declínio procura reafirmar poder no seu quintal. A China hoje talvez seja uma potência até maior que os Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai aceitar isso de uma forma tranquila. O Trump, ele não quer apenas combater o narcotráfico do Sul-América. Ele quer reposicionar os Estados Unidos como dono do hemisfério americano inteiro. América do Norte, América Central, América do Sul, a América toda. O lema dele é Make America Great Again. Então, ele está olhando para a América como um todo. O alvo não é só a Venezuela, nem a Colômbia. O alvo é a ideia de independência latino-americana. Ele quer que todos os países americanos ainda olhem para os Estados Unidos como o objetivo máximo. E ele não precisa de bomba para isso. Precisa apenas do medo. Apenas do caos. Basta convencer o mundo de que ele é o único capaz de restaurar a ordem. Petróleo, inimigo, China. Essa é a trinidade moderna da guerra de Donald Trump. A Venezuela fornece o pretexto energético, a Colômbia o pretexto moral. E o Brasil, sendo o maior país da América do Sul e o mais importante, o Brasil é o troféu estratégico. É o país que o Donald Trump quer 100% dominar. A Venezuela, Colômbia, Brasil, a sequência é lógica, o padrão é muito claro. Trump está disposto a usar o medo, a guerra e o caos para redesenhar o mapa da América Latina e colocar os Estados Unidos como número 1 de toda a América. Enquanto todo mundo está olhando para Gaza, Israel, Ucrânia e Rússia, tentando entender de onde vem a próxima invasão, os Estados Unidos já está olhando para nós, já está olhando para a América do Sul. Talvez a América do Sul vai ser o próximo grande movimento militar que o mundo inteiro vai ver. E você, o que acha?
Curtiu do vídeo? Não deixa de seguir a gente e me deixa nos comentários o que você acha que pode acontecer em toda essa história de Trump, América do Sul e o Brasil. Será que ele tem a coragem de invadir o nosso país?